5 filmes espíritas de Hollywood que marcaram a geração dos anos 90 e 2000. Eu tenho certeza que você já assistiu um deles. Vamos lá, galera. Mas antes de a gente falar dos filmes, eu queria pedir para você, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilha com as pessoas. Pode ter certeza que vai ajudar muito a difundir o espiritismo pelo país e pelo mundo. O seu like, a sua inscrição ajuda demais. Você não tem noção disso. Peço para você então esse favor. Os filmes que a gente vai falar aqui são filmes de Hollywood que fizeram muito sucesso e que as pessoas às vezes nem percebem, nem sabem que são filmes de cunho espiritual, de cunho espírita, que está bem ali e que chamam bastante a atenção das pessoas e depois elas vão perceber que é um filme espírita. O primeiro filme que a gente vai falar é um filme que é uma comédia romântica, que eu acho muito bonitinho esse filme. Eu já assisti várias vezes, se eu pudesse assistiria mais vezes ainda. Ele se chama E Se Fosse Verdade. Ainda sofrendo com a morte da esposa, o arquiteto David ele se muda para um apartamento em São Francisco. A última coisa que ele gostaria era de dividi-lo com alguém, mas daí logo surge uma jovem bonita e controladora chamada Elizabeth, que insiste que o apartamento é seu. David imagina que houve um grande mal-entendido até que Elizabeth simplesmente desaparece. Então o que ele faz? Ele muda de fechadura da casa, mas isso não impede que Elizabeth ressurja, sempre aparecendo e sumindo como se fosse um passe de mágica. David fica então convencido de que Elizabeth é um fantasma e passa a tentar ajudá-la a passar para o outro lado do pós-vida. Só que ela está convencida de que está viva e se recusa a fazer qualquer travessia. Infelizmente, Elizabeth entrou em um coma após um terrível acidente de carro. O espírito dela começa a assombrar o antigo apartamento sem memória de quem ela é, quem são seus familiares ou o que ela fazia. O David então tenta ajudá-la a descobrir sua identidade e os dois acabam se apaixonando. Tá aí um grande exemplo sobre o espiritismo. A pessoa está em coma, o espírito dela sai do corpo. Na verdade, ele está ligado ao corpo, mas ele naquele momento ele não fica no corpo. E ele começa a perambular pela cidade e ela vai parar na casa dela, onde ela encontra ele. E ele, através da mediunidade dele, ele consegue enxergar a Elizabeth. Então é um filme muito interessante. É uma comédia romântica que eu acho que você deveria assistir. E é muito interessante. O segundo filme eu achei lindo, espetacular. Inclusive ele tem uma música chamada Iris ou Aries do Google Dolls, que ficou muito famosa mundialmente. Ele se chama Cidade dos Anjos. Em Los Angeles, uma dedicada cirurgiã vivida por Meg Ryan fica arrasada quando perde o paciente durante uma operação. No mesmo instante que um anjo, que vivido por Nicolas Cage, que estava na sala de cirurgia para buscar o paciente dela. Ele começa a se sentir atraído pela Meg Ryan. Em pouco tempo, ele fica apaixonado pela médica e resolve ficar visível para ela, a fim de poder encontrá-la frequentemente, o que acaba provocando entre os dois uma atração cada vez maior. O ser celestial não pode sentir calor, nem o vento no rosto, o gosto de uma fruta, o toque da amada. Então ele cogita deixar de ser um imortal para poder ser o marido dela. Então esse filme essencialmente trata a respeito de quem? Dos mentores espirituais, por exemplo, ou dos espíritos de luz que eles ficam a todo tempo perto das pessoas. Alguns para buscar algumas pessoas que morreram, desencarnaram, outros para... Eles ficam em bibliotecas, como a gente vê no filme, eles ajudam as pessoas. São anjos de luz que a todo tempo estão ali para ajudar as pessoas. E aí, lógico, nesse filme tem um pouco de ficção, que ele desiste da eternidade de ser um anjo para se tornar um mortal. Mas de qualquer forma, esse filme ele retrata essencialmente sobre o quê? Os anjos, que a gente chama de mentores espirituais ou espíritos de luz, que ajudam as pessoas. É um filme fantástico, muito legal. Esse terceiro filme talvez seja o filme mais bonito em relação à arte e produção, porque é um filme que marcou bastante a década de 2000, década de 90, 2000, pelos efeitos que esse filme teve e as pessoas amaram esse filme. Ele se chama Amor Além da Vida. Nesse filme, Robbie Williams ele vive o papel de Chris. Ele é o principal do filme. Então ele é casado e eles têm 2 filhos. Uma família muito feliz. Só que os meninos, os filhos dele, eles morrem num acidente de carro. E o casal fica bastante afetado, principalmente a esposa dele. No entanto, eles superam a morte dos filhos, eles conseguem levar suas vidas adiante. Mas 4 anos depois é a vez do Robbie Williams, que é o Chris, morrer em um acidente de carro e ser mandado para o paraíso, a gente fala, para o mundo espiritual. Mas não é um céu com anjos e harpas, nada, porque cada um tem seu mundo. É um mundo particular, e o dele é da pintura. E aí, enquanto isso, enquanto ele está conhecendo lá o mundo dele, tenta entender o paraíso, onde tudo pode acontecer,
bastando que apenas ele deseje realmente, ele fica sabendo que a esposa dele, Anne, ela está tão mal dominada pela dor que ela comete suicídio. E aí que complica, porque aí ela vai parar no umbral, no inferno, e ele fica sabendo que ele pode encontrar ela lá. E a ideia dele é o quê? Tentar resgatá-la. Então, esse filme ele fala essencialmente sobre o quê? Umbral, sobre o suicídio, sobre o que acontece quando as pessoas desencarnam de uma forma triste como essa, e também quando as pessoas desencarnam de uma forma normal, elas vão parar no mundo espiritual, e que mesmo assim, os espíritos de luz, eles conseguem ir sim até um umbral para tentar resgatar aquelas pessoas, as pessoas necessitadas. Esse filme é fantástico, é um filme lindo, que vale a pena assistir sempre. O quarto filme talvez seja o filme que todo mundo já assistiu, e é um filme de suspense, que as pessoas sempre lembram da frase: eu vejo pessoas mortas, ou I see dead people. Qual filme que é? O Sexto Sentido. I see dead people. Eu vejo pessoas mortas. Como adiantei para vocês. O filme Sexto Sentido ele trata essencialmente sobre o quê? Um garoto que ele consegue ver espíritos, pessoas que já morreram. Então ele fica desesperado no filme para ele tentar encontrar uma saída, ele tenta fugir, mas não consegue, até que um psicólogo chamado Malcolm Crowe, ele tenta ajudar esse garoto para saber o que está acontecendo com ele, esses distúrbios. E aí nesse filme, claro, se você não assistiu eu não vou dar spoilers, mas é muito bom você assistir esse filme porque ele trata essencialmente das pessoas que têm a mediunidade de vidências, pessoas que conseguem ver. Então elas veem os espíritos, muitas vezes sofredores que precisam de ajuda, só que o garoto ele fica morrendo de medo, claro, tem uma razão, é um menino ainda, ele tem essa mediunidade aguçada, ele vê os espíritos, só que na verdade todos esses espíritos eles querem ajuda, só que o menino ele não consegue compreender. E aí esse psicólogo está lá também para ajudá-lo, que é vivido por Bruce Willis. Eu acho que vale muito a pena a gente assistir, se você não assistiu, assista, esse filme é fantástico, é um filme que a gente vai aprender bastante. E o quinto filme talvez seja o filme que, antes desse filme, o espiritismo era tratado de um jeito, depois desse filme, o espiritismo foi tratado de outro jeito, não só no nosso país, mas no mundo afora. É um filme que eu acho lindo, todo mundo gosta desse filme, é um filme que todo mundo já assistiu, passa direto na televisão, que é Ghost. Ghost é o filme que, como eu disse, ele mudou a característica do espiritismo no nosso país e no mundo. Ghost, do outro lado da vida, é vivida por Patrick Swayze, seu personagem chamado Sam, e também Demi Moore, que ela viveu Molly. Eles formam um casal muito apaixonado, eles se amam, tal. E eles estão saindo certa vez à noite de uma apresentação de teatro, eles foram assistir Hamlet. Aí eles são atacados, aí o Sam, nesse assalto, ele é morto. Só que, no entanto, quando ele sai do corpo dele, ele percebe que ele tem que ajudar Molly, porque ela também está correndo um sério risco de ser morta, porque tudo foi uma trama. E nesse filme, ele percebe que uma pessoa consegue ouvi-lo, que inclusive era uma trambiqueira chamada Oda Mãe Brown, vivida por Ruth Goldberg, que esse filme mostra o que é um espírito pedindo uma ajuda para uma médium, uma pessoa que tem a capacidade de ouvir, que é a mediunidade da audição. E aí, o que ele faz? O tempo todo ele fica no pé dela falando: você vai me ajudar, você vai me ajudar, você vai me ajudar. E aí retrata muitas cenas interessantes. Esse filme foi o que mudou, como eu disse, o espiritismo no nosso país e no mundo. É um filme que já deve ter passado umas 30 vezes na sessão da tarde, mas é um filme espetacular. Então sempre vale a pena a gente assistir novamente e ouvir aquela música do Ghost que a gente fala, né? Untitled Melody. E aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo quais desses 5 filmes você já assistiu, qual filme você mais gostou. Ou se não, você assistiu todos? Comenta aqui embaixo. Eu queria pedir para você novamente, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilha, ajuda nosso canal, ajuda a gente a difundir o espiritismo pelo país. Pode ter certeza que você vai ajudar muito. Eu agradeço a você por ter ficado até o final desse vídeo. Que assim seja.